lavou a reunião, né? Senhor Jesus, isso mostra, irmãos, e evidencia a importância que cada membro do corpo tem. Né? Quando um membro falta, é como se estivesse faltando um pedaço, faltando uma parte. Senhor Jesus, mas irmãos, em cima disso que as irmãs falaram, né? Também eu percebi que tudo o que foi falado foi baseado na palavra profética dessa semana. Então o Senhor tem feito da vida da igreja hoje, através dos comandos que vêm da palavra profética, uma grande câmara de energização. Amém. E essa câmara de energização, ela é responsável, né, por fazer com que tudo seja alinhado, tudo seja coordenado, né? Até eu achei interessante, né, que um raio laser, para ele se formar, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa de coerência, ele precisa de direção e ele precisa de intensidade. Então, assim, o que é a coerência? Onde está a coerência? Quer dizer que todas as ondas têm que ter a mesma medida. E todas as luzes têm que ter a mesma cor. Aí nós temos o exemplo aqui dessa lâmpada branca, né? Ela está iluminando todo o auditório. Mas aqui não é uma luz com foco. É uma luz com dispersão. Por quê? Como ela é produzida? Ela é produzida por meio de vários raios coloridos. Então tem tudo quanto é tipo de cor, tem nessa lâmpada branca aqui. E quando você aciona o dispositivo ali para ela ligar, ela ilumina o ambiente como? Se espalhando pelo ambiente. Mas o raio laser, ele é diferente. Porque o raio laser ele tem uma direção só. Então, todos os raios dele têm que ter a mesma cor, a mesma frequência, o mesmo comprimento de ondas, para que ele seja eficaz, para que ele atinja o objetivo. Então, hoje, irmãos, na vida da igreja, por meio da palavra profética, nós temos sentido que o Espírito tem nos trazido coerência, o Espírito tem nos trazido direção, e o Espírito tem nos trazido também, sabe o quê? Intensidade. E aonde está essa intensidade? À medida que nós ouvimos a palavra do Senhor e colocamos em prática. É bem simples. É ouvir e praticar. Senhor Jesus. E aí, a palavra dessa semana, né? Vamos ler ainda aqui Filipenses 2, para reforçar essa questão do raio laser, né? O que é o raio laser, trazendo para o lado espiritual? Filipenses 2, do 1 ao 4. A minha versão é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Eu vou lendo e os irmãos acompanham. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Aleluia, vamos completar a alegria do apóstolo. Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Vocês conseguem enxergar o raio laser aqui nesse versículo? Olha o que ele fala aqui. O apóstolo dizendo para que a alegria dele seja completa de que forma? Todos os irmãos tendo o mesmo modo de pensar. Isso aqui é o quê? Coerência. Tendo o mesmo amor. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Ainda coerência. O mesmo modo de pensar. Aí aqui é em relação à direção. E, o que mais? Sendo unidos de alma e mente. O que é isso aqui? Vai trazer a intensidade. É a precisão para realizar a obra do Senhor. E aí continua. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Irmãos, isso aqui é muito rico, né? E ao mesmo tempo é uma admoestação para nós.
né? Ao mesmo passo que é rico, porque a gente sabe que quando tudo isso acontecer, de a gente ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, ser unido de alma e mente, o Senhor vai voltar logo. Por quê? Porque vamos estar focados no único objetivo. Não vamos ter distração. Mas quando eu não estou imbuído nesse encargo, nesse sentimento, de estar nesse alinhamento, todos unidos com o mesmo propósito, focados com o mesmo objetivo, o que significa isso? Que eu sou um feixozinho de luz fora do contexto. Tá certo? E o que o Senhor quer fazer? Nos trazer de volta para o contexto. O Senhor quer nos trazer de volta para onde? Para o foco, para o eixo. Por que às vezes, né, a gente sai fora do foco? Porque se aparta da palavra. Aí quando você se aparta da palavra, você cai para a esfera da análise. E aí na esfera da análise você cai na sua mente, se torna crítico. Nada está bom para você, nada presta. Nem o irmão presta, nada presta. Mas irmãos, creia, a palavra profética pode mudar a nossa vida. Mas eu preciso crer nisso. E eu preciso acompanhar de perto, não só de ler a folhinha da imersão, não só de ouvir a mensagem, mas principalmente de praticar o que Deus fala. Porque se eu não pratico o que Deus fala, por exemplo, aqui está falando de ter o mesmo modo de pensar. Se eu estou pensando diferente, tem alguma coisa errada. Está fora do raio laser. É um feixozinho de luz fora da linha. Tendo o mesmo amor, se eu não estou conseguindo amar os irmãos, se eu não estou conseguindo amar o meu serviço a Deus, se eu não estou conseguindo amar as reuniões da igreja, tem alguma coisa errada. E aqui ainda fala, sendo unidos de alma e mente. Sabe o que significa isso? Significa que Deus quer nos fazer um só. Quando Deus olhar para a igreja que está em Sapé, Ele não pode ver um membro individual. Ele precisa ver o quê? O coletivo. Tem que ver cada... Por isso que é rico, quando a gente abre uma oportunidade como essa e as irmãs vêm aqui e compartilham. É rico ou não é? Porque cada um traz a sua porção. Então, assim, irmãos, graças ao Senhor pela vida da igreja e pelo tempo que se chama hoje. Eu louvo ao Senhor por estar vivendo esse tempo da vida da igreja. Os irmãos são gratos ao Senhor por esse tempo? 1 Coríntios 1:10 ainda reforça esse sentimento. Eu vou ser bem objetivo, tá, irmãos? Porque ainda tem um momento especial aí, tá? Isso. 1 Coríntios 1:10. Olha o que fala 1 Coríntios 1:10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Puxa, irmãos, que rico esse versículo, né? Olha só o que ele fala, né? A mesma disposição mental, né? O que é a mesma disposição mental? Significa que a mesma disposição que um irmão tem no que diz respeito às coisas do Senhor, o outro também tem igual. É a mesma disposição. Todos, isso. É coletivo, né? O corpo é coletivo. Então ele fala, olha, para que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. Então, irmãos, essa questão aqui, nós só conseguimos esse alinhamento se for por meio do quê? Da palavra profética. Não tem outra forma de nós sermos alinhados se não for pela palavra profética. Qualquer outra palavra que a gente fala, fora do contexto do que a palavra profética está dizendo, a gente corre um sério risco de não estar edificando dessa maneira aqui. E o que vai acontecer no nosso meio? Divisões.
E a divisão não é só eu não concordo com a palavra profética, eu vou parar de me reunir. Não, eu posso estar me reunindo e posso estar dividido dos irmãos. Porque não creio na palavra, não creio no que Deus está falando através dos irmãos. E principalmente, irmãos, se a gente olhar para o vaso. Se vocês olharem para mim, vocês vão cair. Por quê? Porque eu sou falho, fraco, fadado a cair. E todos nós aqui somos falhos e fracos e podemos o quê? Cair. Mas, irmãos, nós podemos estar firmes, focados, colimados e em pé. Só tem uma coisa que pode fazer isso. Sabe o que é? A palavra profética. Senhor Jesus. Então, irmãos, em resumo, né, tudo que nós desfrutamos ao longo dessa semana, né, as irmãs compartilharam o congresso, na verdade, o que o Senhor já falou ao longo de toda a semana para nós, né? Senhor Jesus, desde a conferência, né? E aqui em Gálatas, para fechar, para não ficar solto o assunto, vamos aqui para Gálatas, capítulo 6. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, 6 a partir do versículo 1, que diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que instrui. Irmãos, não foi bom as irmãs compartilhar as coisas boas? Que elas ganharam mediante aquilo que elas foram instruídas? Não trouxe edificação nessa reunião? Irmãos, nós temos que falar o que edifica, o que traz edificação para a igreja. Senhor Jesus, e ainda continua o 7. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas, amém, aleluia por esse mas, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. Irmãos, o que nós queremos colher? Então nós temos que semear para onde? Para o Espírito. E ainda continua: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então quer dizer que corre um risco de na nossa caminhada a gente desanimar. Irmãos, não vamos desanimar, vamos avançar. Ó Senhor Jesus. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, irmãos, aqui é uma condição, enquanto tivermos oportunidade, quer dizer que vai chegar um momento que não vai ter mais chance. Mas hoje nós estamos tendo a chance. Olha o que fala, né? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos da família da fé. Quem é os da família da fé? Olha por irmão que está do seu lado. Aleluia, nós somos da família da fé. 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 Isso. E olha o 11 o que diz. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho.
Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim. Irmãos, o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Irmãos, o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ó Senhor Jesus. E o 18 fala: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. O texto por si só fala tudo. Eu não preciso falar nada. Por quê, irmãos? Porque isso aqui é o comando da palavra profética. Quando a palavra profética ela é dispensada, ela nos dá a direção. E ela traz também o que aqui? Paz e misericórdia. Traz consolo para a nossa alma. É elucidada. E outra, ela não traz para nós, sabe o quê? Acusação e condenação. A palavra de Deus para nós, ela precisa produzir em nós, sabe o quê? Libertação. Libertação. Então quer dizer que se eu não estou liberto, não estou conseguindo provar de libertação, está faltando o quê? A palavra que liberta. Está faltando o desfrute. Está faltando acompanhar de perto. Mas, irmãos, eu louvo ao Senhor, né? Porque, graças ao Senhor, a igreja que está em Sapé está acompanhando de perto a palavra. Por quê, irmãos? Porque há um estímulo, há um encorajamento. A gente vê, né, o grupo lá da Central de Acolhimento, né? As irmãs orando, compartilhando, tá certo? E a gente vê o quê? As coisas acontecendo. Irmãos, e nós não devemos nos espantar se, às vezes, a gente não vê muita coisa acontecendo com os nossos olhos. Porque, às vezes, Deus tem que mover todo o universo para poder alcançar aquele objetivo dele. Então, às vezes, a gente olha e perde, às vezes, até a esperança. Puxa, tanto que eu oro por essa pessoa, tanto que eu encorajo essa pessoa, tanto que eu já falei para essa pessoa não se distanciar do Senhor, estar próximo do Senhor, e essa pessoa não está aqui. Irmãos, não se engane. O Senhor não vai nos deixar enganados e nem confundidos. A palavra do Senhor é fiel. Sabe por quê? Quem falou não foi o homem. Quem falou foi o próprio Deus. E quando Deus fala, acontece. Irmãos, para mim, a Betânia compartilhou aqui sobre Poliana, né? Eu não gosto, ela já estaria, ó Senhor Jesus. Porque ela é mais na dela, né? Não gosta muito de evidência. Mas assim, irmãos, eu me alegro em ver minha esposa envolvida com a igreja. Eu me alegro em ver minha esposa comprometida mais com as coisas do Senhor. Quem é de mais tempo aqui, logo no começo, quando a gente chegou, sabe como Poliana era na dela, entendeu? Até lá no SEAP mesmo, não queria muita conversa com ninguém. Nem amém. Agora amém? Calma, Joaquim. Agora amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Até amém ela fala, né? Então, assim, irmãos, é uma alegria para nós. Por quê? Porque a gente vê que verdadeiramente todo o nosso trabalho feito no Senhor não é em vão. Nós nos casamos para servir o Senhor. Quando nós nos conhecemos, foi no ano de 2007.
Em 2005, eu já era coportor em tempo integral. E em 2007, ela voltando do CEAP, eu já tinha feito o CEAP na mesma base que ela tinha feito. Aí calhou de ela ficar hospedada 4 casas para frente da minha. E aí, um irmão que já dorme no Senhor foi o cupido do nosso amor, né? Pedrinho. Pedrinho é irmão do irmão Joel, aquele da muleta de Fortaleza, né? E aí o Pedrinho foi na casa dele que ela ficou hospedada, né? E aí eu orando ao Senhor, e o Senhor falou comigo, no meu coração, que Ele estava preparando a minha esposa. E eu não tinha visto ela ainda, não sabia como ela era. Não tinha visto. Mas quando o Pedrinho chegou para mim, tem uma irmã que veio do CEAP, está hospedado lá em casa. Você conhece? Porque fez CEAP lá onde você fez. Aí eu falei, não me lembro de nenhuma Poliana, não. Mas eu posso ir lá na sua casa, né? Quem sabe, às vezes eu não lembro o nome, mas a pessoa eu conheço. E naquele momento, né? O Senhor falou comigo, estou preparando a sua esposa. Quando Ele falou isso para mim. E aí eu fiquei orando. Já desde aquele momento eu comecei a orar. E aí quando eu vi ela pela primeira vez, eu falei, eu vou me casar com essa irmã. Eu não falei assim, eu vou namorar com essa irmã. Eu vou me casar com essa irmã. E o que aconteceu? Eu casei com essa irmã aí. Já fazem 16 anos, né? Vai fazer 17 anos que nos casamos. E o Senhor nos deu 2 maravilhosos filhos que estão crescendo na vida da igreja, estão crescendo no ambiente saudável do CEAP. Né, eu estava até vendo um videozinho que Josinaldo me mandou essa semana, o Iago bem pequenininho, fazendo grito de guerra e botando o povo para fazer grito de guerra. E assim, né, eu pude assim, ter uma, como diz o povo aí, né, uma nostalgia, né, de lembrar, né, de saber que verdadeiramente o Senhor honrou com todas as promessas que Ele fez para a minha vida. Né? E uma delas me dá uma irmã que ama o Senhor, uma família que ama o Senhor e um casamento para servir o Senhor. Então, irmãos, isso. A Poliana, ela tem um olhinho dela, olha as coisas, ela é oculta na dela, mas é agindo por debaixo dos panos, né? Ela me cobrou umas 10 vezes essa semana. Já falou com o irmão Francisco? Aí irmão Francisco, deu certo. Ih, rapaz, eu estava aqui ocupado. Mas graças a Deus, hoje de manhã, a gente foi lá para a marcenaria e o jarro ficou pronto. Né? E para uma reunião especial como essa. Então, irmãos, estamos alegres, porque até aqui o Senhor nos ajudou, né? E vamos perseverar firmes, no mesmo propósito, no mesmo foco, alinhados, ajustados, para que possamos trazer o Senhor de volta. Irmãos, por conta do horário, não vai ter o compartilhar aqui, mas vai ter um momento especial agora que a irmã Lena vai conduzir para nós, tá? Vai lá, irmã Lena, com você. Você quer... Hã? Isso, logo após a gente dá os avisos.